Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Os irmãos sabem que nós temos estudado o livro de Gálatas, amém? Irmãos, e essa é a passagem de Gálatas que eu mais me admiro, desde a minha conversão. É a passagem que eu mais gosto. Nós vamos compartilhar sobre ela hoje, justamente, capítulo 5, a partir do verso 16. Amém? Aleluia! Gálatas 5, verso 16. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência, irmãos, é uma palavra bonita para dizer o desejo forte da carne. O desejo carnal. Amém? Porque a carne milita contra o Espírito. Na verdade, esse milita aqui tem a ver com guerrear. Tem a ver com algo militar, né? Tem lá polícia militar, né? Então tem a ver com guerrear, com ir contra. A carne, então, ela é contra, ela guerreia contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes como a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, né? 25. E vivemos no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja, uns dos outros. Amém, meus irmãos? Então, olha o que a palavra de Deus diz aqui em Gálatas. Que Paulo não está escrevendo aqui para gente que não era crente, não. Ele estava escrevendo para a igreja, para pessoas cristãs. Mas ele estava dizendo que mesmo sendo cristão, você pode viver na carne ou no espírito. Ser um crente carnal ou um crente espiritual. Diga comigo, espiritual. Mas quem que é esse crente carnal, pastor? É o crente que anda no esforço próprio. É o crente que acha que vai vencer o pecado na força própria. É o crente que vive em cima, como nós falamos semana passada, do livro de regras. Não tem vida de Deus. Ele vive em cima do livro de regras, do pode e do não pode. Ele vive, ao invés de comer da árvore da vida que tinha lá no Jardim do Éden, que representa Jesus, ele vive para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Percebe, querido? Quanto na verdade é o que a palavra diz, que para as coisas do Espírito não há lei. Ou seja, nós devemos viver de forma espiritual. Diga comigo, espiritual. Há coisas que a palavra de Deus não diz se nós devemos fazer ou não. Quem que vai falar para nós se nós devemos fazer ou não? Ou como devemos fazer ou não? O Espírito. O Espírito. Há pessoas às vezes que vêm perguntar, pastor, é errado eu fazer uma árvore de Natal na minha casa? Depende. O que o Espírito falou para você? Você já veio me perguntar porque você está incomodado, é ou não é? Então por que você está incomodado com a árvore de Natal? Pode ser então que porque não seja certo. Que fundamento tem a árvore de Natal? O Natal não é Cristo? Que nasceu? O que tem a ver a árvore? Exemplos, estou te dando aqui um exemplo natural para você entender, porque isso tem que ser prática para você no dia a dia, amém, irmãos? Amém? Isso tem que ser trazido para você no dia a dia, e Paulo está dizendo isso, e nós devemos andar no Espírito,
Diga comigo, andar no Espírito. Porque às vezes nós como cristãos pensamos, eu vou vencer a carne para eu andar no Espírito. Mas na verdade é o contrário, você tem que andar no Espírito para a sua carne ser mortificada. É a mesma coisa que um dia eu estava aqui na porta e uma pessoa passou, perguntou se era uma igreja, eu disse que era e tal, eu convidei. E a pessoa disse, quando eu parar de fumar, eu venho no culto. Eu falei, na verdade é o contrário. Você deveria vir no culto e se fortalecer no Espírito para você parar de fumar. Mas percebe como as pessoas pensam, não, eu vou parar de fazer tudo errado, aí eu posso caminhar com Deus. Não! É você caminhando com Ele que você vai viver de forma espiritual. Amém, irmãos? E a sua carne vai morrendo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Porque você vai ser amalgamado ao Espírito Santo de Deus. Diga amalgamado. Eu que trabalhava no consultório odontológico, amalgamado, o amálgama era uma mistura de mercúrio, com prata, com outros metais. E depois que você fazia aquele amálgama, você tinha um tempo para trabalhar e ele ficava rígido. E depois que ele ficou rígido, pronto. Não tem mais como separar o mercúrio da prata de nada. É a mesma coisa o bolo. Você, dona de casa, faz aquele bolo delicioso, aí seu marido vira para você e fala, não era para você ter usado o ovo, eu queria ovo frito. Por que você usou o ovo para fazer o bolo? Agora tira o ovo aí do bolo que eu quero comer o ovo. Tem como? Tira o chocolate. Tem como? Virou tudo uma coisa só. É isso que o Senhor quer que você seja com o Espírito dele. Amém, meus irmãos? Uma coisa só, amalgamado, completamente ligado, para viver de forma espiritual. Mas esse andar no Espírito é o quê, pastor? Tem gente que pensa que o andar no Espírito é quando você é batizado no Espírito. Quando nós oramos aqui, os irmãos caem no encontro e tremem, sente aquele calafrio e ora em línguas. Isso tudo é maravilhoso, amém, irmãos? Mas pensa, se andar no Espírito fosse isso, se você tivesse que chegar bêbado, embriagado do Espírito no seu trabalho todo dia. Trocando das pernas, caindo no chão lá no seu trabalho. Oh, xarabababa! Né? As pessoas iam ficar preocupadas. Então, andar no Espírito, concluímos que é diferente de você ser cheio no Espírito, cheio do Espírito. Abra sua Bíblia em Marcos 26. Vamos ver o que Jesus disse. Marcos 26, 41. Você está lá no ônibus, aí você sente uns calafrios. Uou, xarama! Né? Então pensa. Uma coisa é você receber uma dose do Espírito. Outra coisa é você andar no Espírito. Fala a pessoa do seu lado, você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo. E para andar no Espírito. Então olha o que Jesus diz aqui em Mateus 26, 41. Mateus. É só para ver se vocês estavam espertos, irmãos. Só para ver se vocês estão no Espírito. Mateus 26, 41. Olha o que Jesus diz aqui. Os irmãos já abriram, amém? Diga comigo, vigiai e orai. Ele continua dizendo, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, olha lá. O que Jesus está falando? O que é o andar no espírito? Diga comigo, vigiar e orar. Isso é andar no espírito. O vigiar e orar é andar no espírito. Por que eu tenho que vigiar, pastor? Você tem que vigiar para ver se você está conectado o tempo todo no espírito. Hoje mesmo eu estava vindo para cá e eu já me peguei nervoso. Eu falei, perdi, cortou a banda larga. Cortou a conexão. Percebe? Peguei um domingueiro na minha frente, aí ia passar na valeta, ele parava o carro, só faltava pôr primeira. Aí ele passava bem devagarzinho. Ai, meu Deus, eu vou pregar hoje, eu estou com pressa. Sabe? Entende? Por isso que nós temos que vigiar. Porque a carne está aqui também, amém, irmãos? Mas você foi chamado para ser alguém espiritual. E o que é essa conexão? Como que eu faço, então, para eu estar ali conectado ao meu espírito, orando? Você vai ficar no quarto o dia inteiro? Um dia um jovem falou para mim, puxa, eu quero ser pastor. Eu falei, por que você quer ser pastor? Porque deve ser maravilhoso ficar no prédio da igreja o dia inteiro orando, pastor e tal. Eu falei, meu filho, você acha que a vida do pastor é isso?
Isso é só uma parte. Boa parte do dia tem problemas para solucionar, tem conta para pagar, tem coisa para resolver. Amém? E aí o que acontece? Nessa hora, querido, é que nós temos que praticar a presença de Deus. Por isso que é tão importante você fazer o curso de maturidade do Espírito. Nossa primeira matéria é comunhão com Deus residente. Você entender que o Espírito Santo habita em você. Muitas vezes eu estou no trânsito, mas eu estou lá orando. Percebe? Começo a orar em línguas lá. Oh, xarabacata. Oh, Espírito Santo, eu te amo. Oh, tu és o meu Pai. Tu és o meu Senhor. Começa a falar com Ele no seu dia a dia. Começa a chamá-lo para a sua vida. Oh, Senhor, vim aqui, eu estou aqui. Mas o Senhor está comigo. Amém? Amém? Começa a fazer proclamações. Você vai almoçar, você agradece ao Senhor. Você fala, oh, Jesus, eu estou comendo esse almoço aqui, mas na verdade Tu és o meu pão da vida. Você está lá tomando banho, você fala, eu estou tomando esse banho, Senhor, mas na verdade o que me lava é o Teu sangue, Jesus, Você já me purificou de todo o pecado. Você vai dormir, puxa o cobertor, fala, debaixo das Tuas asas é o meu esconderijo, Senhor. Todo momento você está falando com Ele, você está com Ele, você está com o seu espírito ativado, ligado a Ele, amém, meus irmãos? Jesus falou, vigia e ora, vigia para que essa conexão espiritual seja mantida. Amém? Todo tempo. Você já fui no cinema assistir Minions. Oh, perda de tempo. Eu nunca vi um filme tão chato. Não sei se você foi, se não foi, não vai não. Mas eu estava ali assistindo os Minions, eu falei, puxa vida. Tudo você enxerga de forma espiritual quando você está conectado. Qual que era a história lá dos Minions? Na verdade, os Minions, eles querem servir alguém mau. Então a história dos Minions, eles sempre procurando alguém pior, alguém, como é que se pode dizer, mais maligno para eles servirem. Na verdade eu falei, essa é a história do ser humano. O ser humano precisa servir para sentir amado, para sentir acolhido. Mas na verdade nós temos que procurar o nosso Deus, amém, meus irmãos? E os Minions passam o filme inteiro procurando agradar algum senhor maligno para eles se sentirem úteis. E eu fiquei olhando e falei, gente, é a história do ser humano. O ser humano sempre está procurando alguém para ele se sentir amado. E na verdade, quando ele encontrar o Senhor, na verdade, não é um maligno que nós temos que encontrar, mas é o nosso Pai Celestial, amém, irmãos? Nós vamos nos sentir tão amados, tão úteis. Nós vamos ser aqueles Minions realizados. Fala, puxa vida, eu estou realizado. Eu estou bem. Percebe? Estava ali no cinema assistindo os Minions, mas pensando nisso. Eu falei, puxa vida, essa é a história da humanidade. Um Deus amoroso e um povo querendo ser útil, querendo ser amado, buscando amor. E, na verdade, precisa encontrar isso no Senhor, amém, irmãos? Então, quando você está conectado ao Espírito, você vai viver de forma espiritual. Fala a pessoa, você foi chamado para viver no Espírito, meu irmão. Amém? Lá em Colossenses 4:2, não vai dar tempo para você abrir, Colossenses 4:2 diz assim, perseverai, diga comigo, perseverai na oração e na ação de graças. O que é isso, querido? Ora, agradece. Você está lá, você acordou de manhã, você está indo trabalhar, você fala, Senhor, obrigado que hoje eu acordei. Obrigado porque o Senhor me guardou nessa noite. Obrigado que o Senhor cuida de mim. Obrigado que hoje eu tive uma cama para dormir, eu tenho um alimento para comer, eu tenho dinheiro da condução para ir trabalhar. Obrigado que eu tenho emprego, Senhor. Meu país estão dizendo que está em crise, mas eu estou empregado e eu sou abençoado pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem cuida de mim. Percebe, querido? Você é aquele que agradece. Que é o que Paulo está escrevendo aos Colossenses e dizendo. Mas olha um pouquinho para frente aí em Gálatas mesmo, capítulo 6, olha o que diz lá. Gálatas 6 fala sobre a plantação. Olha lá, Gálatas 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia a sua própria carne, da carne colherá corrupção.
Mas o que semeia no Espírito, diga comigo, o que semeia no Espírito, do Espírito, colherá vida eterna. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Mas perceba, querido, se você planta espiritualmente, se você ora, se você está agradecendo, se você está conectado, o que vai acontecer, amado? Você vai colher coisas espirituais, vai ou não vai? Você vai ter olhos para enxergar as coisas de forma espiritual. Mas se você planta na carne, o que a palavra está dizendo aqui? Que da carne você vai colher corrupção. Você está lá à tarde na sua casa, aí você fica lá assistindo o Rei do Gado, a usurpadora. Ou então você está lá no seu emprego, você ficou ouvindo besteira. Entra na internet para ver bobagem. Você está semeando o quê? Na carne. Fala, eu quero ouvir a fofoca quentinha dessa semana. Percebe? Aí você está lá, você dá o seu ouvido para fofoca, a sua boca para fofocar também. E você está cada vez semeando o quê? Carne. Semeando carne. E a palavra de Deus diz que você vai colher o quê? Carne. Porque é o que você está plantando. Você vai ser alguém cada vez mais carnal, porque você está plantando carne. Mas se você planta no Espírito, você vai colher frutos do Espírito. Amém, irmãos? É o que nós estávamos lendo. São opostos entre si. A carne lutando contra o Espírito e o Espírito lutando contra a carne. Percebe, querido? E todos nós temos essas duas naturezas. A natureza do Adão, o homem natural, carnal. E a natureza de Cristo Jesus. Amém, irmãos? E elas estão lutando dentro de nós. Quem vai prevalecer é quem mais você vai semear. Se eu semeio no Espírito, o Espírito vai estar mais forte. Se eu semeio na carne, a carne vai estar mais forte. Pergunto para a pessoa do seu lado, onde você tem semeado nesses dias, meu irmão? Porque é interessante que a palavra diz lá no verso 19 de Gálatas, sobre as obras do Espírito. Fala comigo, obras da carne, obras da carne. Fala comigo, obras da carne. E essas obras, elas são divididas em 4 grupos, se você for ler. O primeiro grupo é o sexual. Depois há um grupo de religião. Depois um grupo de relacionamentos e um grupo de alimentação. Então tem lá o grupo sexual. O que ele começa falando das obras da carne? Prostituição. A prostituição no grego significa porneia, que hoje é a pornografia. Pornografia é tudo aquilo que tem a ver com um relacionamento sexual ilícito, fora da vontade de Deus, fora do querer de Deus. Ou você assistir, ou você ver, ou você praticar. Isso é chamado de prostituição na Bíblia. Isso é uma obra da carne. Você vê aí hoje o homossexualismo, moças se relacionando com outras moças, homens com outros homens. Isso é o quê? Obra da carne, prostituição. Percebe, querido? Segunda coisa, ele fala de impureza. Fala comigo, impureza. Tem a ver também com o lado sexual. O que é impureza? Você tem que usar aquela roupa decotada. O homem, ele tem que fazer musculação para ele ficar aquele cara malhado. Para ele pôr a camisetinha bem coladinha assim no braço. Né? Coladinha no peito dele. Percebe? Ou a mulher tem que estar com aquele corpo escultural porque ela quer usar um decote, ou uma saia curta, ou uma calça que, se ela soltar um pum, rasga. Percebe? Você ri, mas é verdade. O que acontece? Isso é chamado na Bíblia de impureza, porque isso, carne. Isso é semear na carne. Isso é uma obra da carne. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. O que mais? Lascívia. Lascívia é a indecência, a pessoa não ter vergonha de se expor, de expor a sua nudez, de expor a sua vida íntima. Percebe? Isso é chamado de lascívia. E aí depois o apóstolo Paulo vai para um outro grupo, o grupo da religião. E aí ele fala que uma das obras da carne é a idolatria. Você vê hoje a idolatria estampada, pessoas adorando imagens, adorando outras pessoas.
Você vê lá pessoas que, as menininhas que ficam fila, dormem na fila para ir no show do fulano de tal. Eu lembro quando aquele Justin Bieber veio aqui, meu Jesus de Nazaré. Meninas dormindo na fila, na barraca. Falei, se fosse minha filha, eu ia lá pegar ela de cinta. Percebe? O que é isso? Está idolatrando lá o fulano. Mas tem outros que idolatram, é a Maria, é o Pedro, é o Paulo, é o São Jorge. Percebe? Idolatria é uma obra carnal. O que mais? Feitiçarias. Feitiçaria é o quê? Contato com demônios. Mas você acha que normalmente vem como contato com demônios? Ontem eu passei ali na frente de um terreiro que tem ali, aqui perto. Tinha fila, umas 20 pessoas, falei para minha esposa, esperando abrir. Falei, isso para mim é um absurdo. Mas você acha que está lá e aparece lá e fala, não, aqui é o capeta que está falando. Você acha que é assim? Não. Aparece como? Como o vovô que morreu, aquela coisa bonzinha, aparentemente boazinha. Você me entende? Mas o que a Bíblia fala que é isso? Feitiçaria. É obra da carne. Amém? Deixa eu te falar uma outra coisa que a Bíblia fala que é feitiçaria para você que é solteira. A Bíblia fala que a oração contrária é com o pecado de feitiçaria. Aí você gosta do rapazinho, o rapazinho está para entrar na corte, você fala, ele é meu, Senhor. Ele é meu, ele vai desistir daquela moça, Senhor. Ele tem que ser meu, Senhor. A Bíblia fala que isso é com o pecado de feitiçaria. Percebe? O que mais? Aí vai para o lado dos relacionamentos. Que aí o apóstolo Paulo começa a falar dos relacionamentos. Inimizades, diga comigo, inimizades. Como que é? Se é aquela pessoa que tem inimizade com os outros? Não, com esse aí eu não falo, esse aí não sei o que, essa aí. Percebe? Porfias. O que é porfia? Contenda, briga, disputa. O que mais? Ciúmes. Tem ciúmes das pessoas. O que mais? Iras. Se alguém raivoso, enfurecido, irado. Eu hoje quase fui para ira quando eu vi aquele domingueiro na minha frente. Eu comecei a ficar vermelho, o rosto começa a esquentar. Percebe? O que mais? Discórdias. O que é discórdia? Falta de unidade. Dissensão, ele fala. O que é dissensão? Divisão, causada por amargura. Você guarda amargura, rancor das pessoas. O que mais? Facção. Você é aquela pessoa partidarista, cria o seu partido dentro da igreja. Esses daqui são os meus, aqueles ali. Não, isso é chamado de facção. O que mais? Inveja. Fala comigo, inveja. Você olha aquele irmão que acabou de chegar na igreja, já está sendo abençoado. Você fala, eu estou aqui faz anos, Senhor. Aí você está com inveja do fulano, você é invejoso. Isso é obra da carne, filho. E mais. Aí depois ele vai para o lado da alimentação, que ele toca em bebedices e glutonaria. Bebedice aqui significa farra. Significa você beber para ficar doidão. Você beber para ficar bêbado. Percebe? Você beber para perder a lógica. Mas veja, querido, nós estamos em um país onde a lei talvez é um pouco estreita para esse lado. Porque você vê, por que você vai beber se você sabe que depois você não pode nem dirigir? Porque isso vai provocar um efeito na sua vida, vai ou não vai? Vai provocar, só para lá no bafômetro. Um dia eu estava aqui na Edgar Facó, me fizeram soprar no bafômetro. Né? Normal, graças a Deus, né? Não tinha bebido nada e já não bebo. Mas eu falo para você, pensa, o cara tá lá, bebeu. Mas ele fala, não, eu não bebi para ficar doidão, mas ele bebeu. Aí ele sopra no bafômetro, perde a habilitação, sei lá mais o que acontece. Percebe? E a outra coisa que ele fala, glutonaria. Eu sei que os irmãos gostam de comer, eu também gosto. Mas a glutonaria é pecado. O que é a glutonaria? É você comer até aquilo te fazer mal. Percebe? Irmãos, percebe que para todas essas coisas aqui, o mundo aí fora, os psicólogos, psiquiatras, dão nomes. Tem nomes de doenças para isso que precisam de tratamento, porque é tudo excessivo. A glutonaria em si dá um nome do quê? De bulimia. O pessoal vai lá, come, vai no banheiro, põe o dedo na goela, vomita, volta lá, para comer de novo.
Entende? Isso é um pecado. Glutonaria, uma obra da carne. Então veja que essas são as obras da carne, querido. E se você não estiver conectado ao Espírito, você vai viver na carne e vai colher essas obras da carne na sua vida. Percebe, querido? Mas a palavra diz que existem os frutos do Espírito. Fala comigo, fruto do Espírito. Percebe que da carne não fala que é fruto. Da carne fala que é obra. Por quê? Você está trabalhando para a carne, você está trabalhando para satisfazê-lo. Então a Bíblia chama de obra. Mas o que é espiritual, a Bíblia chama de fruto. Porque alguém espiritual, é natural que ela dê esses frutos. Já passou do lado de uma árvore e viu ela gemendo? Aí nasce um fruto. Já viu? Nunca viu? Por quê? Dar fruto para ela é natural, não é? Está na essência dela. Dá fruto. Da mesma forma é o que a palavra de Deus chama fruto. Por quê? Para quem vive de forma espiritual, isso que nós vamos falar aqui, deve ser o seu cotidiano. Deve ser o que você colhe todo dia. Que lá em Gálatas fala o primeiro, que é a essência de tudo, que é o amor. Fala comigo, amor. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que Deus, Ele é amor. Diga comigo, Deus é amor. Agora, se você é filho dEle, amém? Você precisa ter esse amor na sua vida, esse amor fluindo na sua vida. E quando esse amor flui, os outros frutos virão. É por isso que a palavra não fala frutos do Espírito, fala o fruto do Espírito. Por quê? Porque é o amor. E quando tem o amor, os outros vão fluindo. E o que ele fala? Nós dividimos esses grupos de fruto do Espírito em 3. O primeiro é o relacionamento comigo mesmo. É o ter amor, diga comigo, amor, alegria e paz. Ah, pastor, mas eu sou alguém rancoroso, pastor. Tem dia que eu acordo com a macaca. Está faltando o fruto do Espírito, filho. Está faltando a oração. Quando eu estou meio nervoso lá em casa, irritado, minha esposa fala, você precisa de orar. Vai jejuar, vai orar. Por quê? Porque alguém cheio do Espírito é alguém amoroso, é alguém doce. É alguém alegre. É alguém que leva paz, amém, irmãos? Mas alguém mal-humorado, com certeza não é alguém que está cheio do Espírito. Você pode estar sério, amém? Você pode ser sério um dia ou outro. Mas você não pode ser alguém mal-humorado. Porque mau humor não tem a ver com alguém que vive no fruto do Espírito. Mas também tem os relacionamentos com Deus. Que é o quê? Longanimidade. Diga comigo, longanimidade. O que é longanimidade? Você ser paciente, querido. Se alguém que vai ensinar seu filho o dever de casa da escola. Ô, moleque burro! Eu já falei 3 vezes! Você não é longânimo. Está faltando o fruto do Espírito. Está faltando o fruto do Espírito. Percebe? Qualquer coisinha estoura. Com o patrão, com um companheiro de trabalho. Percebe, meu irmão? Sim ou não? Está faltando o fruto do Espírito. Outro, benignidade. Preste atenção. O que é ser benigno? Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que o Antônio me dá R$100 para eu fazer um depósito no banco para ele. Ô, pastor, deposita lá para mim, na conta do fulano de tal. Aí o fulano de tal liga para ele. E fala assim, ô Antônio, você mandou depositar o dinheiro não caiu na minha conta. Se ele é benigno, ele vai pensar o quê? Aconteceu algum problema, não deve ter caído e tal. Mas se ele não é benigno, qual que é a primeira coisa que passa na cabeça dele? Me roubou. Tô falando, esse cara é ladrão. Esse cara é pilantra. Ele surrupiou esses R$100. Você está me entendendo, sim ou não? Você nem ouviu o outro. Você nem ouviu o que aconteceu, mas você já está pensando. Percebe? Isso é não ser benigno. Você está me entendendo, sim ou não? Você deve sempre ser benigno com o outro. A não ser que ele te mostre, na verdade, o que ele fez. Se de fato roubou, eu falei, não tem como ser benigno nessa situação. Porque a realidade está estampada. Roubou. Amém?
Mas e se ele não roubou e você está pensando mal dele? Você não está sendo benigno com o irmão. O irmão chegou atrasado. Aí você pode pensar, esse aí, vou te contar, viu? Toda vez. Uma vez furou o pneu do irmão, você não perguntou e você está pensando mal dele. Porque você não é benigno. Você está me entendendo, sim ou não? Então, benigno é aquele que vai sempre esperar o melhor do outro irmão. Percebe? Ele vai esperar o melhor. Ele vai sempre pensar bem do outro, ao invés de pensar o ruim, o mal. O que mais? Bondade. Né? Bondade é o quê? Você querer o melhor para o outro. Será que você é alguém que quer o melhor para o outro? Você fala, quero que o outro seja melhor do que eu. Quero que ele vá mais longe. Eu quero que ele seja melhor. Quero que ele seja mais frutífero. Amém? E o outro grupo? Tem a ver com os relacionamentos com os outros. Diga comigo, fidelidade. É ser alguém confiável. Você é alguém confiável? Você é alguém fiel? Porque alguém que é confiável, alguém que tem essa fidelidade, é alguém confiável. A pessoa pode confiar em você, no seu caráter, nas suas atitudes, pode confiar na sua palavra, que você não vai faltar com ela. O que mais? Mansidão. Diga comigo, mansidão. Ser manso. É ter disposição de obedecer, de submeter. É ser manso. A palavra diz que Moisés se tornou o homem mais manso da face da terra. Então perceba que homem manso é alguém obediente, alguém submisso à vontade de Deus, alguém submisso à sua liderança. Amém? É a mulher submissa ao seu marido. O que mais? Domínio próprio, que esse é o que mais eu gosto. Domínio próprio. O que é o domínio próprio, pastor? É o autocontrole. Você consegue se controlar naquele momento que você está para explodir? Percebe? Você precisa ter o domínio próprio. Amém? Então percebe, querido. Mas você fala assim, pastor, mas tem gente que não é crente e aparentemente tem essas coisas na vida dela. Talvez é longânima, é paciente. Talvez a pessoa tenha isso, mas não é um fruto do Espírito. Isso daí é um fruto de um esforço dela. É o que o apóstolo Paulo estava dizendo aos Gálatas. Não é por esforço humano. O esforço humano acaba sendo obra da carne. Na verdade, deve ser fruto do Espírito. Diga comigo, fruto do Espírito. Entende, querido? Você foi chamado para dar esses frutos do Espírito. Mas como que eu vou manifestar, então, esses frutos do Espírito na minha vida? Então, olha o que diz lá em Gálatas 5:24, para nós encerrarmos. Olha lá. 5:24, vamos ler. E os que são de Cristo, diga comigo, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E ele diz, no 25, se vivemos no Espírito, diga comigo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O mais interessante é que ele coloca aqui no versículo 24, que os que são de Cristo já crucificaram a carne. Ou seja, isso daí é no passado, não é no futuro e nem no presente. Por que está no passado? Porque quando você aceita Cristo Jesus, você também aceita a obra da inclusão naquela cruz. Quando Jesus morreu pregado naquela cruz, quem morreu pregado também? Eu e você. Fala a pessoa do seu lado, você morreu com Cristo naquela cruz, meu irmão. A sua carne morreu com Cristo naquela cruz. Morreu com Cristo. Nós já demos o exemplo aqui. É muito diferente de você ser alguém perdoado. Deixa eu usar o exemplo do ladrão aqui que eu estava dando, o seu Antônio. Vamos supor que eu roubei, então, aqueles R$100 dele. Aí eu peço perdão. Ele pode me perdoar, pode ou não pode? Tudo bem, eu te perdoo. Mas eu continuo sendo um ladrão, é verdade, sim ou não? Eu continuo sendo ladrão. Mesmo ele tendo me perdoado, eu continuo sendo um ladrão porque eu roubei. Mas não é isso que Cristo faz por nós. Além de nos perdoar, Cristo nos justifica. Diga comigo, nos justifica.
E o que é essa justificação? Significa que quando Cristo morreu naquela cruz pregado, você morreu com Ele. E quando Ele ressuscitou, você ressuscitou com Ele. Ou seja, o André ladrão morreu com Cristo. E quando Cristo ressuscitou, ressuscitou um novo André. Que agora é ladrão? Não. Que agora tem a natureza de Cristo Jesus. Então, é disso que nós temos que nos apropriar. É por isso que está no passado. Quando você creu em Cristo Jesus, você já creu, ou deveria ter crido, ou agora precisa crer que a sua velha natureza, que o homem carnal, que o André carnal morreu naquela cruz, e agora eu sou um homem espiritual. Fala para a pessoa do seu lado, você morreu naquela cruz, meu irmão. Por isso que é tão importante o batismo nas águas também. Nós vamos ter batismo dia 9, amém, irmãos? E nosso alvo já próximo semestre, nós vamos batizar 150 vidas no segundo semestre, amém? Como supervisão, nós vamos batizar 1000 vidas. Esse é o nosso alvo do segundo semestre. Então creia, querido, preste atenção. Por isso que é tão importante o batismo. Você está ali representando que você morreu quando você foi sepultado naquelas águas, imergido naquelas águas. E quando você saiu, saiu um novo homem, uma nova pessoa, para viver uma vida espiritual, para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Amém? Então entenda isso. Primeiro, crucificou, a sua carne foi crucificada, e você precisa ter essa revelação e andar dessa forma. Mas como diz o pastor Edileu, ele fala que tem carne que demora para morrer. O Edileu, ele é tailandês, e ele fala que o vizinho dele tinha uma espada de samurai. E de vez em quando ele pegava uma galinha correndo, pegava a espada só para brincar. A galinha vinha correndo, ele pegava a espada, passava no pescoço da galinha. Caiu o pescoço, o que acontecia com a galinha? Continuava correndo, sem cabeça. Você não vai comprar uma galinha para fazer essa experiência, né? Mas eu acredito, Edileu é pastor, homem de Deus. Dizia que o corpo dela ainda permanecia correndo por alguns instantes. Tem carne que é desse jeito, já foi pregada na cruz. Já morreu, mas está lá a galinha querendo viver. Percebe? Querendo viver, querendo falar mal dos outros, querendo se irar, querendo arrumar confusão, querendo prostituir, querendo ser lascivo, querendo ser idólatra. Porque talvez você não idolatra a cidinha, mas você idolatra o dinheiro que está no seu bolso. Idolatra a onça, a garopa, o mico-leão dourado. Falou de dízimo, você já pula para trás. Por quê? Você idolatra a onça, ou o mico-leão dourado, ou a garopa. Percebe, querido? Por quê? Porque a carne não morreu. Você precisa ter revelação de que você já foi crucificado com Cristo Jesus. Fala a pessoa do seu lado, eu morri, meu irmão. Mas ele fala outra coisa aqui no verso 25. E o que é essa outra coisa? Que nós devemos viver e andar no Espírito. Fala comigo, andar no Espírito. Isso só é possível se você tiver uma conexão espiritual, meu irmão, com o Espírito Santo. Você precisa estar conectado com Ele. Falar com Ele. Além de ter o seu devocional no seu dia a dia. Como eu falei, você está lá e busca o Espírito Santo. Você está lá dirigindo, você fala, oh Espírito Santo, eu amo a tua presença. Oh, eu amo você, Espírito de Deus. Oh, você é meu melhor amigo. Você está aqui comigo nessa situação difícil. Eu te amo. Você vai se enchendo da presença dEle, falando com Ele, conectado a Ele. Amém, meu querido? Amém? Percebe? Pastor Aloysio até diz que nós somos uma lobeira. Ele dá o nome de lobeira. Aquelas árvores do mato que não tem, sabe que nasce aquelas frutinhas que não servem para nada, que não é nada. Mas ele fala, nós éramos aquela lobeira brava, aquele galho que não dava nada. Dava aquela fruta que não serve para comer, para chupar, para ter gosto. Mas aquele galho que somos nós foi cortado um dia.
E foi ligado à videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? E agora esse galho, espiritualmente, que somos nós, que foi cortado e ligado a Cristo Jesus, na videira verdadeira, que é Cristo. Agora uma nova seiva pode correr dentro da nossa vida, dentro do galho que somos nós. E agora você pode dar um outro tipo de fruto. Fala a pessoa do seu lado, um outro tipo de fruto, meu irmão. Fala para ela, um fruto espiritual. Antes você não era paciente, mas agora você é longânimo. Antes você era rebelde, mas agora você é manso de coração, submete. Entende, querido? Por quê? Porque você tem fruto espiritual, a seiva do Espírito está correndo na sua vida. Amém? Perceba, querido, isso é muito importante para nós. Isso é como nós ensinamos no encontro, é caminhar na lei da aerodinâmica. Isso é sair da lei natural. Qual que é a lei natural? A lei da gravidade. É natural ou não é? Se eu pular daqui, eu vou voar? Ainda mais com os 89 quilos que eu tô. Eu vou chegar rapidinho aqui. Percebe, sim ou não? Porque é a lei da gravidade. Qual que é a lei da carne? Você nasceu para pecar. Você nasceu para ser idólatra. Prostituição, lascivo, todos esses frutos, as obras da carne que nós falamos. Mas alguém que nasce de novo, que tem essa revelação, que está conectado ao Espírito, ele pode caminhar e viver na lei da aerodinâmica. Porque com um avião que pesa mais de 1 tonelada, eu não sei quantos quilos, mas não sei quantas pessoas lá dentro, ele consegue voar e não cai, seu Raimundo. Ele não cai, igual eu aqui, que só tenho 89 quilos. Porque ele está vivendo um outro tipo de lei. A lei da aerodinâmica. Mas abre você lá a portinha do avião e pula, se você estiver lá em cima. O que vai acontecer com você? Você vai voar também? Você vai cair. Porque você não foi criado para voar. É por isso que você tem que viver de forma espiritual. O Espírito é esse avião que você entra. E aí você sai da lei e passa a viver na graça. Sai das obras da carne, pode viver debaixo do fruto do Espírito. Pode viver de forma sobrenatural. Seu marido te tratou mal, mas você é amorosa com ele. Você fala, hoje eu vou fazer a janta que ele gosta. Sabe por quê? Eu sou alguém espiritual, não tenho rancor. Sua mulher gastou mais do que devia, mas você fala, você está tão linda, amor. Oh, eu te amo. Você é tão querida. Você estourou a conta, mas eu te amo mesmo assim. Eu vou te ensinar como lidar com dinheiro, meu amor. Você está me entendendo? Mas muitos pensam, preste atenção, muitos pensam que isso é uma máscara que você precisa pôr. Uma máscara que você precisa fazer muito esforço para ser alguém espiritual. Então, se a esposa foi e gastou mais do que devia no salão, porque o dinheiro era só para fazer escova, mas ela quis fazer hidratação também. Ou progressiva. Ou ela inventou de puxar umas luzes naquele dia. Eu sei como que é. Aí eu te digo, aí sua esposa chega em casa e você pensa, eu sou crente, eu preciso amar. Preciso amar, Senhor, amar. Percebe? Eu não posso, Senhor, ficar bravo com ela. Oh, Jesus. Eu vou conseguir. É assim? Não é assim. Fala a pessoa do lado, não é assim. Você é alguém espiritual, meu irmão. O Espírito de Deus habita em você. Fala a pessoa, o Espírito de Deus habita em você. Pastor, mas eu sei que eu vou estourar, pastor. Então se entrega a ele e morre, filho. Morre. Morre, fala, Senhor, quando essa mulher chegar em casa, minha vontade é de arrancar os cabelos que ela fez. Então me ajuda, Pai. Mata logo esse eu, Senhor. Faz um homem espiritual que ama. Me faz um homem que tem amor, tem longanimidade, domínio próprio, Senhor. Percebe? Se entrega para o Espírito. Porque não é um fruto de um grande esforço. Você está me entendendo, sim ou não?
É por isso que a Bíblia fala que o da carne é obra, mas o do Espírito é fruto. É fruto. Porque é fruto de você se entregar ao Espírito de Deus e deixar que Ele floresça na sua vida. Chama a equipe de louvor. De você se entregar a Ele. Percebe? Se entregar a Ele e deixar que Ele haja na sua vida. Isso começa a ser algo natural. Pastora Luiz dá até um exemplo. Se você vai a algum lugar e tem lá um banheiro público, masculino e feminino. Eu que sou homem, eu não preciso chegar para alguém e perguntar em qual dos dois que eu tenho que entrar. É assim? Será que eu entro no feminino ou eu entro no masculino? Para mim é natural eu entrar onde? No masculino, porque eu sou homem. Não é um fruto de um grande esforço. Banheiro masculino. Eu não posso esquecer. Banheiro masculino. Quando eu sair de casa e eu for no banheiro público, tem que ser masculino. Eu tenho que decorar isso. Se eu ver uma sainha, eu não posso entrar. Eu não posso. Tem que ser aquele do homem. Não é assim. Porque a minha natureza é a natureza do homem. Amém? Da mesma forma, eu acredito que deve ter um monte de mulher aqui que nunca viu um mictório na vida. Nunca entrou num banheiro masculino. Esses dias minha esposa entrou num banheiro masculino, ela viu um mictório. Aí ela falou, nunca tinha visto mictório, amor. Não sabia que era assim, não. Falei, pois é, filha, você está acostumado só com vaso sanitário? Bem-vindo, parabéns. Esse é o mictório, te apresento. Percebe, querido? Porque o normal da mulher é entrar no banheiro feminino. O banheiro feminino não tem mictório. Percebe, querido? Da mesma forma são as coisas do Espírito. Não é um fruto de um grande esforço, querido. Não é um fruto de você ficar na frente do espelho falando que você vai ser amoroso, alegre, cheio de paz. Não é. Muito pelo contrário. Na verdade, você só precisa ter intimidade com Ele. Estar conectado a Ele. E crer que você já morreu crucificado com Cristo naquela cruz. Amém, meu amado? Vamos ficar de pé. Amém? Oh, Espírito de Deus. Preste atenção, querido. Nós já estamos encerrando. Você foi chamado para viver de forma espiritual. Por isso que essa passagem me encanta tanto, que mostra. É notório você ver aqui quem vive na obra da carne e quem vive no fruto do Espírito. Você foi chamado para ser parte da videira verdadeira. Amém, meu irmão? Que dá fruto doce. Tem a seiva de Cristo Jesus. O Espírito Santo fluindo na sua vida. A vida de Deus fluindo em você. E é quando você chega onde tem briga, a paz chega. Quando você chega onde falta amor, o amor chega, porque você está chegando. Porque alguém espiritual está chegando. Porque alguém que tem fruto do Espírito está chegando. Você é esse, amado. Você é esse. Foi criado para viver no fruto do Espírito. Feche os seus olhos. Oh, fala com o Espírito de Deus. Talvez você percebeu nessa noite, amado, que tem ainda muita obra da carne na sua vida. Mas nessa noite o Espírito de Deus te chama para um novo posicionamento. Te chama para estar conectado a Ele. Te chama para estar conectado a Ele, para viver debaixo dos frutos do Espírito, no amor, na paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Oh, você foi chamado, querido, para viver esses frutos. Deixe isso ser natural da sua vida.
Peça para o Espírito Santo de Deus nessa noite. Oh, xarabacatarabaxerebequeterebequerialabás. Se tem algo que te encanta nos frutos do Espírito, peça. Fale, Espírito de Deus, eu quero esse domínio próprio, eu quero essa paciência, eu quero essa longanimidade, eu quero essa mansidão na minha vida. Se você identificou obras da carne, declara nessa noite que você morreu com Cristo Jesus naquela cruz. Falou, carne maligna, eu já estou morto. Eu fui morto naquela cruz. Eu fui morto com o Senhor naquela cruz. Vem, Espírito. Oh, nós queremos ser aqueles que liberam os frutos. Oh, aqueles que vivem nos frutos do Espírito. Aqueles que são cheios do amor do Senhor. Oh, Espírito de Deus, atende o meu clamor. O Espírito Santo. Oh, xarabacatarabaque. Oh, Espírito de Deus. Nós queremos ser homens e mulheres espirituais, ó Pai. Homens e mulheres que representam o Senhor. Oh, Espírito de Deus. Senhor, quero viver a tua santidade. Dá-me tuas vestes de louvor. Viva de forma espiritual, filho. Vem, Espírito. Este lugar derrama fogo no altar. Vem acender meu coração. Oh, doce Espírito Santo. Acende, acende. Ei, alabaxá, totô, ei, ai. Balabachei, Rei Catarabacarei, Espírito de Deus, atende o meu clamor. Você foi chamado para ser um vencedor, querido. Vencedor, aquele que vive debaixo do fruto do Espírito. Olha aqui para mim. Por isso que nós lemos aqui no versículo 21. O apóstolo Paulo diz assim: declaro como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Ou seja, nosso alvo como igreja é que você seja um vencedor, amém, meu irmão? Que você reine com Cristo. Pode acender as luzes. Não que você apenas vá para o céu, mas que você seja alguém que reina com Cristo Jesus, amém? Mas o que ele diz aqui? Aquele que vive na obra da carne pode até ser salvo, vai para o céu, porque converteu. Mas vai reinar? Não vai reinar. Não tem reino com Cristo quem vive na obra da carne. Mas quem vive no fruto do Espírito, amado,
esse pode ser vencedor e reinar com Cristo Jesus, amém? Fala, pessoa do céu, você foi chamado para reinar com Cristo, meu irmão. Você foi chamado para ter fruto do Espírito fluindo na sua vida, amado. Amém?